Olá pessoal, eu sou a professora Fernanda Braga. Hoje a gente vai fazer essa aulinha aí para falar sobre algumas informações importantes sobre a redação da CESP. A gente tem 2 concursos batendo a porta aí, que são o da Polícia Federal e o da Polícia Rodoviária Federal, cuja banca é igual para os dois, a CESP, e vai cair questão discursiva. Algumas coisas importantes devem ser ditas para você que vai fazer os dois e para você que vai fazer um só. São editais diferentes. Nós temos aí, por exemplo, vou dar só alguns exemplos para vocês, tá? Na PRF, a gente já tem no edital o cálculo da nota, como vai ser. A gente já tem o valor da redação, tanto da PF quanto da PRF. E são informações diferentes, então a gente não vai ficar preso nesse tipo de informação que está no edital. O que é importante mesmo de se dizer em relação às questões discursivas da CESP é em relação aos critérios de correção, é em relação ao que é exigido, o formato de texto, como que eles vão enxergar sua compreensão sobre a proposta, e é isso que a gente vai falar hoje. Vai valer para os 2 concursos, os pormenores de cada concurso. Se você fizer meu curso, você vai poder ter todas essas informações. Vamos lá, então. O que é importante saber sobre a redação da CESP? Primeiro que os temas, na maioria das vezes, estão relacionados com a instituição, que está pedindo aí para a CESP fazer a prova. Então, se você vai fazer PF ou PRF, você pode ter aí na prova de redação um tema relacionado à sua profissão, a sua futura profissão. Então, os temas são associados ao cotidiano, por exemplo, do policial, E esse cotidiano ele vai estar relacionado tanto aos aspectos de leis, que é o que você já está estudando aí, quanto às atualidades relacionadas aos processos, aos fluxos aí que são diretamente ligados à polícia. Então, a gente tem muita questão atual em que a polícia pode ser inserida como um protagonista aí para ser trabalhado na redação. Bom, o que é preciso para fazer a discursiva da CESP? Eu preciso de estratégia, eu preciso de concentração, eu preciso treinar muito. Por quê? Porque a CESP não é uma banca que elabora uma proposta de redação e que exige única e exclusivamente que você produza um texto dissertativo. Vai muito mais além disso. Existe, sim, algum critério diferenciado na proposta da CESP que a gente precisa trabalhar. E o que a banca exige é exatamente o que a gente precisa, desenvolver, porque não é usual em propostas de redação o que a banca CESP exige, ok? Vamos lá. Como é que é essa proposta? Geralmente são textos motivadores bem pequenos, tá? Então, não são textos enormes, não são vários. Geralmente é 1, no máximo 2. Não é um texto de 30 linhas para você ler e se embasar em tudo ali para poder produzir o seu. Tá? Ele é um texto realmente motivador. E aí, além do texto motivador, a CESP te oferece um tema e a partir desse tema ela pede uma posição, um posicionamento na maioria das vezes e a fundamentação da sua estratégia argumentativa vai estar diretamente relacionada com os aspectos que são enumerados em tópicos, que é o mais temido da redação, mas eu particularmente acredito que esses tópicos são o melhor direcionamento para quem está iniciando a prática da escrita, tanto para quem está iniciando quanto para quem está já nessa prática há muito tempo. Por quê? Porque não tem como você fugir do que está sendo pedido, está ali determinado de uma forma bem clara. É engessado? É um pouco, Mas é melhor que seja engessado e que você faça exatamente o que está sendo pedido com todos os critérios que estão lá disponíveis para você, do que você viajar e falar, meu Deus do céu, estou
perdido lá no fim da sua conclusão e não sabe como resolver o problema. Então, você tem aí um roteiro que a CESP, na maioria das vezes, te oferece. Isso é bom, tá? Você vai ver que isso é bom. Bom, a técnica, né, está relacionada aos critérios de correção. Para você escrever um bom texto, você tem que saber como que o seu texto vai ser corrigido. Isso é muito importante mesmo. Bom, eu vou partir dos dos critérios mais tranquilos de se entender até os mais complexos. O primeiro é o número de erros. O número de erros é contabilizado, né, diante de cada linha escrita, e o número de erros está relacionado com a você seguir o padrão, né, da gramática da língua portuguesa, a você ter um direcionamento voltado à linguagem culta. Além disso, o número de linhas é muito importante. A CESP acredita que o seu número de linhas está relacionado ao número de linhas devidamente preenchido. Ou seja, você vai escrever linha completa. Isso é número de linhas, é contabilizado com uma linha. Se você escrever até metade, é meia linha. Então, para que você tenha maiores chances de ser menos penalizado, é interessante que você escreva as linhas completamente preenchidas e as 30. Por que as 30? Porque quando você tem no seu cálculo da nota, na fórmula, o número de erros dividido pelo número de linhas, você, quanto maior o número de linhas tiver, menor essa equação, ok? Bom, além do número de erros e do número de linhas, um outro critério de correção é quando eles vão avaliar a apresentação e a estrutura do seu texto. Em relação à apresentação, a gente vai estar falando aí sobre a sua forma de organizar o texto, se os seus parágrafos estão harmoniosamente bem distribuídos, se você respeita margem, se você não está rasurando, extrapolando nas rasuras, se a sua letra é legível, né? Então, toma cuidado com coisas assim, um RR que parece um N, né? Um I que parece um E. A legibilidade não tem nada a ver com uma letra bonita. Ela tem a ver com o que se escreve e que se é fácil de perceber que letra é. Além de apresentação, a estrutura do texto, né? Ela está totalmente voltada e exigida para a tipologia dissertação. A dissertação tem um padrão. O padrão dela é uma subdivisão de parágrafos que está relacionado com a introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do tipo dissertativo exigido padrão pela CESP precisa envolver os tópicos, os aspectos que são mencionados na proposta. Então, você vai encaixar os aspectos em cada parte do seu texto dissertativo, ok? Além disso, a gente tem um critério de correção importantíssimo, que é o do desenvolvimento do tema. Gente, desenvolver o tema implica você argumentar a favor da tese defendida baseada no tema e quais são os tipos de argumentos utilizados baseados nos aspectos que a CESP vai te oferecer como roteiro de produção de texto. Então, você precisa ter uma organização textual em que seus argumentos tenham eficiência, que sejam bem desenvolvidos e que haja sequência, ordem, todos os tópicos obrigatórios na ordem em que eles foram exigidos, você não pode mudar de lugar. Então, esse desenvolvimento é muito importante, ele conta muito ponto, tá? Aí, para subdividir como a avaliação, né, da redação por inteiro é feita, a gente divide a avaliação da CESP, né, da redação, como macroestrutural e microestrutural. Isso você não vai ver lá na sua proposta de redação, porque isso vai estar no espelho. Você só vê o espelho da redação quando você recebe a redação corrigida. O concurso já passou, né? E você vai receber só a sua nota e como, né, foi corrigida a sua prova.
que isso significa? Significa que se você não estudar isso antes, você vai fazer uma redação sem saber se está compreendendo tudo que é exigido. Isso é um problema. Por isso que a gente estuda sempre como vai ser corrigido, né? Como vai ser avaliado, para saber o que fazer de forma correta. Bom, o que são aspectos macroestruturais? Eles vão compreender a parte de desenvolvimento do tema, que está relacionado com tudo que a gente disse, né, de caber aí na dissertação todas as estratégias argumentativas, vai ter a ver com a apresentação textual, né, a questão da paragrafação, a letra legível, não ficar rasurando, a sequencialização, que é o que eu falei em relação à ordem, né, se eles te dão 3 aspectos, esses 3 aspectos vão ser desenvolvidos ao longo do seu texto na ordem que foi dada por eles. Não adianta você mudar a ordem, você vai ser penalizado por isso. A coerência e a coesão, que é a lógica e a utilização dos recursos linguísticos para a manutenção dessa lógica do seu texto, né? É usar bem uma conjunção, é usar bem uma pontuação para que não dê margem a um duplo sentido, para o corretor entender que você está relacionando os períodos através de uma estratégia de comparação, ou de explicação, ou de exemplificação. Isso tudo está relacionado com o uso correto de recursos linguísticos gramaticais. Isso é a coesão. E aí, além disso que eu já falei aqui em relação aos macroestruturais, a subdivisão da nota em relação a esses aspectos está muito direcionada a opção aí, né, de colocar os tópicos a serem desenvolvidos. Então, cada tópico, às vezes, tem um valor, né, e isso é muito importante a gente entender, né, porque alguns são mais importantes que outros em algumas situações. Não dá para a gente adivinhar como é que vai ser, mas pelo treino de questões anteriores e pelo treino de propostas novas que são elaboradas por especialistas na banca, vamos conseguir chegar num padrão para produzir o texto adequado de acordo com as propostas que eles mandam. Em relação à questão da dissertação, a gente tem um tema muito polêmico em relação a o que é a dissertação padrão para a banca CESP. A gente ouve muito dizer que você não precisa escrever em forma de divisão de parágrafos, introdução, desenvolvimento e conclusão. Na verdade, não é isso que a CESP quer que você faça. A CESP quer que você insira os aspectos mencionados por ela, como roteiro de produção de texto, dentro das partes do texto dissertativo. Então, você vai inserir aquilo de acordo com as partes do texto dissertativo padrão. Gente, toda dissertação tem introdução, desenvolvimento e conclusão. E essas partes se articulam, assim como podem ser articulados os aspectos mencionados na proposta que eles vão oferecer para vocês. Então, você encaixa. Ah, Fernanda, mas como que eu encaixo isso? Aí é que você trabalha a técnica. Então, existe uma técnica para que você consiga entender a articulação dos aspectos baseado no encaixe nessas partes do texto, ok? Além dos aspectos macroestruturais, a gente tem os aspectos microestruturais. E aí os microestruturais estão relacionados com os recursos gramaticais, que vão ser a base aí para a gente gerar um entendimento amplo do nosso texto, do que a gente está querendo transmitir como informação, posicionamento e argumentação. Então, se eu uso um conectivo errado, se eu uso uma vírgula errada, eu tenho um prejuízo além do uso inadequado da regra gramatical de pontuação ou de acentuação. Às vezes eu vou além, porque eu interfiro na compreensão do que eu quero dizer. Então, os aspectos microestruturais, embora a palavra micro pode parecer para vocês algo menor, desvalorizado, não é, tá, gente? Isso interfere muito na compreensão do texto. Quais são esses critérios? Geralmente vem com ortografia e acentuação, né? Que a gente já sabe, é escrever as palavras de forma adequada, acentuá-las também de forma adequada. Também tem a morfossintaxe, que é a junção da morfologia com a sintaxe, que é você usar
As classes de palavras em funções sintáticas, né? É a construção inteira de um período, né? De uma oração e de um período. Tem a pontuação e a propriedade vocabular. Propriedade vocabular é você utilizar uma linguagem que seja dentro dos padrões da gramática, palavras, né, utilizadas aí e descritas no dicionário, mas você também não exagerar e usar palavra com um rebuscado muito grande que não vai fazer sentido naquele momento só porque é uma palavra muito difícil. Isso também não vale a pena. Em algumas grades de correção, espelhos da CESP, a pontuação não vem explícita, então ela é às vezes avaliada junto da morfossintaxe, tá? O que a gente tem aí como exemplo para vocês de proposta de redação? O tema, né, que eu sugeri aqui para a gente trabalhar e entender como é que funciona na prática essa, né, proposta de redação da CESP é os efeitos do pacote anticrime na atuação da polícia brasileira. Repare numa seguinte situação, eu tenho o pacote anticrime, que é um tema atual, e a influência disso, o efeito disso, na atuação da polícia brasileira. Então, é um tema super atual, é um tema propício para ser sugerido em alguma proposta de redação, seja da PF ou da PRF, e eu tenho as orientações. Esse 1 e 2 que você está vendo aí é que são os chamados aspectos que devem estar no seu texto. Então, a proposta fica assim, ó. Em seu texto, posicione-se de forma clara e fundamentada. O que isso significa? Significa que você precisa se posicionar, e posicionar não é dizer eu acho, eu acredito, eu penso, não é nada disso. Posicionar é afirmar algo sobre o tema de uma forma que a fundamentação esteja diretamente relacionada com os aspectos que vão ser discutidos. Então, você vai se posicionar sobre os efeitos do pacote anticrime na atuação da polícia brasileira e vai discutir esses efeitos baseados na sua opinião, no seu posicionamento, de acordo com 1. A importância do pacote anticrime na segurança pública nacional. Então, você vai discutir primeiramente esse aspecto, né, da importância do pacote anticrime na segurança pública nacional. Ele é importante? Ele não é? Ele é importante por quê? Né? Quais são as leis aí dentro desse pacote? O que foi modificado no pacote anticrime, que já existia de lei, que tem como importância aí dentro da segurança pública nacional. Depois que você discutir isso tudo, você vai dizer sobre os efeitos positivos e negativos das modificações do pacote anticrime no Código Penal em relação à atuação da polícia. Então, você vai trabalhar Código Penal, que foi modificado pelo pacote anticrime, e os efeitos que isso gera, sejam positivos e negativos. Ah, posso falar só dos positivos? Não, você tem que falar dos dois. Tá te pedindo aí, tá escrito. Então, o roteiro tá aí para você fazer. Como você vai encaixar o seu posicionamento, o aspecto 1 e o aspecto 2, no modelo de dissertação argumentativa, né, que tem introdução, desenvolvimento e conclusão, que é o treino, que é a técnica que eu quero ensinar para vocês. Essa é a técnica de encaixe dentro da proposta CESP de discursivas. Então, gente, ficamos por aqui. Se você quiser ter uma redação corrigida por mim, se você precisar de aprender aí essa técnica de uma forma muito mais efusiva do que só essa pequena pincelada que eu mostrei aqui para vocês sobre a estratégia e os recursos, utilizados aí para trabalhar a redação da CESP, entra em contato comigo. A gente tem vários planos, várias formas, de se trabalhar a redação, inclusive planos individuais. Isso é muito importante lembrar, tá? A redação, quando ela é trabalhada entre o professor e o aluno de forma individual, o rendimento é maior e o tempo que você demora para aprimorar a sua escrita diminui, ok? Então, se quiser produzir esse texto aí, essa proposta sobre o pacote anticrime e já iniciar os estudos comigo, fiquem à vontade. Espero que vocês tenham gostado, espero poder ter ajudado o máximo de número de pessoas possível,
E aí a gente se encontra nas aulas ou nas correções. Um abraço, estudem muito, fiquem bem.